Saudações, leitores! Tudo bem com vocês? Está no ar o 10º episódio do podcast Diversidade Literária. Eu sou o Luciano Máximo. Se você ainda não me segue no Instagram, é só procurar o @LucianoMáximo_. Caso vocês gostem de estar por dentro dos eventos literários e de conhecerem os escritores capixabas, sigam também o coletivo no @Coletivo Diversidade ES. Neste episódio, eu converso com um escritor nascido na Paraíba e que reside no Espírito Santo, Antônio Barbosa. A ótima conversa que tive com o escritor, você confere agora. Bom, Antônio, obrigado aí por você ter tirado um tempinho aí pra gente conversar, né? E como você mesmo diz, você é um apaixonado pela literatura. Mas como que essa arte passou a fazer parte da sua história? Como que isso entrou na sua vida, para que hoje você seja um grande amante aí da literatura, da escrita, das letras? Fala para mim aí. Bom, Luciano, eu acredito que a paixão pela literatura, ela já nasceu comigo. Porque eu nasci lá no interior da Paraíba, numa cidadezinha chamada Dois Riachos. Então lá nós não tínhamos nada. Então naquela época, não sei se você sabe ou você lembra, a educação era para poucos, né? Era para quem podia pagar. E eu via aqueles meninos, os jovens, agora que eu sei o que é jovem, porque na época eu não sabia o que era jovem nem adolescente. E eu via eles indo para escolas, né, com seus livros embaixo do braço, com seus uniformes bonitos. E eu pensava muito, eu ficava olhando, eu não ficava com inveja deles terem escola para estudar e eu não tinha. Eu queria apenas ler aqueles livros dele, entendeu? Aí quando foi, eu tinha mais ou menos uns 9 anos, meu pai pegou a família dele e levou para o Rio de Janeiro, né? Nós fomos morar em São Gonçalo. Então, foi aí que eu fui estudar, mas eu não fui alfabetizado nessa época, eu fui alfabetizado bem tarde. Eu fui alfabetizado, já tinha cerca de 14 anos. Mas nesse período todo eu tinha encontrado um livro bem surradinho, com as páginas amareladas, e eu nem sabia o título do livro, nem nada. E eu guardei aquele livro. Mas, ou seja, daquela época, Luciano, eu tinha apenas um livro velho nas mãos e um sonho no coração. E quando eu fui alfabetizado, eu comecei a ler. Então eu descobri que o livro, né, era O Menino de Engenho, de José Lins do Rego. E despertou em mim o desejo pela leitura e, consequentemente, o desejo para escrever. Só que no início eu não entendia. Logo assim que eu fui alfabetizado, né, eu era um adolescente e não entendia. Então eu precisei reler aquele livro várias vezes. E é isso aí. E continuei e cheguei até onde cheguei, graças a Deus. Que bacana, né? Realmente você já nasceu com isso dentro de você, porque você não precisou de que ninguém ficasse te forçando, né? Tentar te influenciar de forma deliberada, né? Foi natural, você se encantou pelo objeto ali, o livro, e mesmo sem saber, né? Você guardou, né? Isso é muito bonito, foi realmente algo que já nasceu com você. E um livro maravilhoso, né? Do José Lins do Rego, né? Eu já li esse livro, é um livro que mostra aquela época da cana-de-açúcar, não é isso? Daqueles senhores de engenho. Realmente, você teve sorte de pegar um livro, já no seu início, um livro tão maravilhoso que foi responsável aí por fazer de você hoje um literato, né? Que lê, escreve. E você já participou, né, da antologia, inclusive da antologia do Coletivo Diversidade Literária. Já lançou 3 livros, né? Sendo eles, primeiro, de 2017, Encontrando a Felicidade. Depois, de 2020, Resgatando Sonhos. Em 2022, Miragem do Coração. Para que a gente conheça um pouco desse seu trabalho, né, desses seus primeiros livros,
Você pode falar um pouquinho deles, um pouquinho de cada um? Pois é, Luciano. Por incrível que pareça, Miragem do Coração foi o meu primeiro livro que eu escrevi quando eu era adolescente. Só que na realidade o nome dele era simplesmente Mulher. E eu, ao longo dos anos, eu escrevia simplesmente Mulher, e ele sumia, e eu reescrevia em cadernos, né, folhas, tudo que aparecia na minha frente eu escrevia. Mas aí eu cresci, né, me tornei adulto, casei, e o livro foi sumindo, e eu reescrevendo, e assim foi sucessivamente. Então eu dei uma parada nele, deixei ele guardado. Eram vários cadernos, né, escritos, e eu deixei ele guardado durante muitos anos. Aí eu parti, eu comecei, eu estava lendo um livro, então quando eu terminei de ler, eu estava no ônibus. E esse livro, o título dele é Bianca, Clara e Karina. Então ele tem na capa, Luciano, uma moça, uma jovem, lourinha, bonitinha, de cabelo caracolado. Aí eu parado, e o ônibus andando, e eu pensei, por que eles fazem sempre uma protagonista, uma jovem, novinha, bonitinha? Eu vou fazer uma mulher, eu vou criar uma mulher. Foi aí que eu criei a Maria Clara, do Reencontrando a Felicidade. E foi o primeiro livro que foi lançado, igual você falou, em 2017. Depois eu escrevi o Larissa, que virou Resgatando Sonhos. Porque você vê que eles ficaram tanto tempo guardados que na hora de fazer o registro já não podia mais, já tinha que trocar de título, certo? Porque outros escritores nacionais já tinham colocado esse título, então eu tive que adaptar. O Reencontrando a Felicidade não precisou de adaptar, mas o Resgatando Sonhos, que era o Larissa, precisei de adaptá-lo para mudar de nome. E o Miragem do Coração também ele foi adaptado, porque era simplesmente Mulher, porque já tem esse título no mercado, então eu precisei adaptá-lo. E participar do coletivo Diversidade Literária foi assim um divisor de águas, né? Tanto do coletivo Diversidade Literária, quanto da CLAPT CTC, Academia Capixaba de Letras e Artes, Poetas e Trovadores, da qual eu sou membro. Então foi assim um divisor de água, conforme falei, porque a gente vai conhecendo escritores, outros escritores e outros poetas, e eles vão nos dando dica, nos influenciando, porque eu não tenho assim uma formação superior. Eu tenho paixão pela leitura, eu tenho amor pela nossa literatura, mas eu não consegui chegar na faculdade para realizar meu sonho, porque conforme eu já falei anteriormente, eu fui alfabetizado com quase 15 anos, e quando eu cheguei na hora do vestibular eu não tinha como competir, porque eu não tinha uma base. Eu não tinha uma base para poder passar no vestibular. E naquela época era só vestibular, não tinha hoje que tem o Enem, que é uma chance espetacular. Mas é isso. E agora participei da antologia, conforme você falou, da antologia do Grupo Diversidade Literária, e com ele eu já conto que são 4 livros, certo? São 3 livros solos e uma antologia. E agora eu estou prestes a publicar mais um livro, que você mesmo está ajudando, né, através da sua editora, e nós estamos aí prestes a publicar, né, a lançar mais um livro, Lembrança de um Ancião. O Lembrança de um Ancião eu escrevi no auge da pandemia, quando nós estávamos dentro de casa com medo, assustados. A gente parece que não tinha perspectiva de um novo dia. Então toda vez que a gente precisava ir no mercado, ou na farmácia, ou na padaria, a gente saía assustado nas ruas, e eu voltava para minha casa e ali eu escrevia Lembrança de um Ancião. Então, mas graças a Deus, nós vencemos a pandemia, a vacina chegou e nós estamos aí. Eu estou super feliz, porque agora sim, em poucos dias, Lembrança do Ancião estará nas mãos dos meus leitores. Maravilha, já uma produção, né? Bem se consolidando aí com uma produção já
bem vasta, né? Porque muita coisa aí, para quem tiver interesse de ler a obra do Antônio, já tem bastante coisa aí. E, né, Lembranças de um Ancião, dá até a impressão que você já é velho, porque é meio autobiográfico, parece que você está se auto-intitulando alguém já muito velho, mas você ainda é novo ainda, né? Claro que ancião também significa alguém que tem bastante experiência, assim, que merece ser respeitado, né, pela sua idade, que já viveu bastante, mas parece que você ainda não está nesse estágio de ser um ancião com relação à idade. Mas, beleza. Hein, Antônio, você também é ator, né? Já participou de peças teatrais. Fala um pouco aí dessa sua outra faceta. Ainda pretende retornar aos palcos? Pois é, Luciano. Em 2009 eu fui coroado rei da terceira idade, né, na antiga CI, Associação Capixaba dos Idosos, lá em Vitória. Então, lá na CI, eles coroaram 2 reis e 2 rainhas da primavera. Era um casal abaixo de 70 anos e um acima de 70. E eu me incluía abaixo, né? Então, a partir daí surgiu a ideia de nós fazermos uma peça de teatro, daquelas narradas, para apresentar lá na CI, somente composto com pessoas da terceira idade. E nós começamos, e essa ideia foi amadurecendo, e começamos a apresentar. Então nós apresentamos na CI, que foi um grande sucesso, e depois, todo ano, nós passamos a apresentar não só na CI, até que ela fechasse, como a gente apresentava nos asilos, nas igrejas, certo? E ficou. E nós ficamos, né, fazendo a peça até chegar a pandemia. Depois da pandemia, alguns idosos do grupo, né, que fazia parte do elenco, morreram e nós não retomamos ainda. Vamos ver se a gente retorna ainda esse ano, não sei. Depende de uma reunião para a gente ver o que acontece. E a partir daí, a Márcia Gáudio, na época que ela era diretora do Alto da Paixão de Cristo, lá em Santo Antônio. E ela ficou sabendo que eu fazia esse tipo de coisa, que eu fazia esse tipo de apresentação, e nos convidou o grupo para participar do Alto da Paixão de Cristo. Mas, como ser muito tarde, você sabe que a pessoa idosa gosta de ir para casa cedo, e muitos deles não participavam, ia para os ensaios e não voltava, e eu fiquei com a Márcia durante 8 anos. E durante as apresentações do Alto da Paixão de Cristo, eu ficava correndo, não sei se você conhece, acredito que você saiba, né, onde que fica o Santuário de Santo Antônio, lá em Vitória, tem aquelas pedras, e eu ficava correndo para lá e para cá, certo? Eu fazia primeiro personagem, eu fazia o João Batista, batizava Jesus nas águas, e depois eu fazia o Sinédrio, fazia parte do Sinédrio, onde pagava ajudas pelas 30 moedas de ouro, e depois no final eu fazia o José de Arimateia, que retirava o corpo de Cristo da cruz e entregava para a mãe dele. E isso foi muito gratificante, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Eu sou muito sorridente, eu estou sempre rindo, criando uma piadinha aqui, uma piadinha ali, aquelas piadinhas saudáveis para a gente rir. E eu gostei de me ver, né? Vamos dizer assim, de me ver naquela cena toda. Depois a gente viu os vídeos e foi muito gratificante. Mas é uma coisa que eu não sei se a gente pode retornar. Aí, Luciano, depois de fazer essas apresentações, de fazer parte desses 2 grupos, né, vamos dizer assim, eu criei um personagem somente meu, muito cômico, muito engraçado. Eu criei o Padre Venâncio. É um padre que ele chegou na cidade, uma cidadezinha pequena do interior. Ele chegou na cidade quando era jovem e ele viu a cidade crescer e seus habitantes envelhecerem, então ele batizou e casou praticamente todos da cidade e ele sabe da vida de todo mundo. Então ele é resumindo. O Padre Venâncio é um fuxiqueiro e é super bacana,
certo? Mas já tem muito tempo que eu não faço esse tipo de apresentação. Eu me dedico apenas somente à literatura, certo? Igual eu te falei, eu amo, eu sou apaixonado pela literatura. Eu sempre que posso incluir a literatura na conversa, sempre que eu consigo colocar um verso, um poema, uma poesia, eu estou colocando a nossa literatura, porque eu acho que é ela, a literatura, a cultura em si, ela pode salvar muita gente. Porque, Luciano, as pessoas hoje estão completamente vampirizadas. Você não consegue ver as pessoas sem o celular na mão, nas filas de ônibus, dentro dos terminais, aonde você vai, é no trânsito, é dirigindo, é de bicicleta, em qualquer lugar as pessoas estão completamente vampirizadas. Eles não estão assim, vendo, certo? Não estão vendo o abismo que eles estão indo. Eles não pegam um livro. Você também é escritor. É uma dificuldade imensa para a gente vender um livro. Mas a gente vende, mas a paixão pela literatura não deixa a gente parar de escrever. Certo? E é isso, meu amigo. É desse jeito. E falando sobre lembranças de um ancião, não foi exatamente por causa de mim. Na época que eu comecei a escrever Lembrança de Ancião, a minha filha tinha terminado em 2019 a faculdade, e o TCC dela foi exatamente para falar sobre o Asilo dos Velhos de Vitória. Então ela, mas uma equipe inteira, foram arrecadar fundos para ajudar os idosos que estavam lá. E a partir daí nós também nos empenhamos a ajudar o asilo dos idosos. Então o meu grupo de teatro, igual eu te falei, nós fomos para lá juntamente com a diretora, chegamos lá no asilo dos idosos, conversamos com a diretoria, oferecemos nossa ajuda, pegamos papel timbrado e saímos no campo pedindo doações, certo? Nós conseguimos material de limpeza de uso pessoal, fralda geriátrica, tudo que a gente conseguiu arrecadar, e de brinde por cima nós fizemos uma apresentação lá, que realmente aquilo me tocou, sabe, Luciano? Eu falei 2019, mas eu acho que foi 2018, não estou bem lembrado. Então nós fizemos a apresentação lá, que foi aquilo que emocionou a gente, ver aquelas pessoas, Luciano, que trabalharam tanto, que criaram seus filhos, que foram tão importantes na vida de alguém naquele lugar. Então, isso passou. Foi como que simplesmente passou. Foi o dia anterior. Aí quando chegou a vez que eu estava em casa, né, igual eu não sou tão velho assim, eu estou com 66 anos, só vou completar 67 só o ano que vem, né, não me acho velho de forma alguma, de maneira nenhuma, porque meus 66 anos está na minha carteira de identidade, não na minha cabeça. E eu estava em casa, lembrando daquele episódio dos idosos, então eu resolvi criar o Basílio. É um idoso de 89 anos, acho que você já teve oportunidade, né, porque foi enviado para o seu e-mail, então você passou os olhos nele e viu. E eu criei o Basílio, assim, não num asilo, mas sim com uma forma de demonstrar para que os filhos não abandonem seus pais. Porque você vê que a gente tem filhos e eles crescem, vão viver a vida deles e aí esquecem que a gente precisa de um telefonema, de um abraço, de um afeto. É isso. Então, o Basílio foi criado exatamente para isso, para demonstrar. Se você ler, se você tiver a oportunidade de ler, o finalzinho do livro, você vai ver que é uma coisa emocionante que eu faço. Não me referindo a mim, mas me referindo aos filhos. Certo? Me referindo aos filhos. Praticamente um apelo, certo, Luciano? Praticamente um apelo aos filhos para que não abandonem seus filhos. Porque o Asilo dos Velhos, o qual eu visitei, o qual eu conheci, foi apenas uma inspiração que apareceu na minha mente. Muito interessante, Antônio.
Bacana esse teu projeto. E voltando um pouquinho no que você falou com relação à dificuldade, né, de vender o livro, de fazer nossos livros chegarem aos leitores, aos lugares. Você, assim como eu, né, escritor independente, sabemos das dificuldades, dos custos, né? Nós sabemos bem o que é isso. E eu quero crer que ainda existem pessoas que ainda não são escritores, mas têm esse desejo de ser, né? Muitas vezes reconhecem que têm esse talento e querem ser escritores, mas às vezes não correm atrás por saberem, né, que há muitas barreiras, dificuldades, não é uma coisa muito fácil. E você, como alguém que já está aí no seu quarto livro solo, que conselho ou toque você daria para essa pessoa que sonha em ser escritor, mas ainda não teve coragem, que tem receios e tal? Bom, Luciano, o conselho que eu tenho é, se a pessoa tem o desejo, a pessoa tem um sonho, para não desistir. Para não desistir, porque um sonho ele não tem preço. O sonho ele não tem preço e você não sonha sozinho. Então você tem amigos que podem te ajudar. A gente vai fazendo, a gente vai mandando fazer, né, rodando poucos exemplares, a gente reúne os amigos, igual você vai nos eventos, você vê, os amigos estão sempre ali apoiando, os amigos estão no lançamento. E outra coisa, Luciano, que eu já fiz essa sugestão para alguém, uma pessoa uma vez, que nós poderíamos, você que é bom para divulgar, você poderia também ajudar a fazer essa divulgação, que é um sonho também. Porque você sabe que nós não temos livraria. Todas as livrarias estão fechando, e aí a gente não tem. Então eu imaginei uma vez, até que eu fiz um comentário com a dona Magnólia lá da academia, que nós poderíamos fazer uma associação, juntar todos os escritores e fazer uma associação. Mas é uma associação, não é uma espécie de associação. É uma associação do escritor capixaba. Então nós abriríamos uma livraria somente com nossas obras. E todo mundo trabalhar em prol da divulgação, em prol das vendas. Eu sei que não vai ser fácil, mas não é impossível. Então os novos escritores, eu acho que se os novos escritores vissem os escritores mais antigos, que somos nós, que estamos no mercado já há mais tempo, 2 ou 3, 4 anos, isso poderia ajudá-los, a incentivá-los a escrever. Porque nós sabemos que primeiro é a venda, depois o custo para a impressão dos livros é muito caro. Eu não entendo porque aqui na Grande Vitória é tão caro. A gente tem que mandar nossos livros para fora, para outros estados, por serem mais baratos. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade. E eu só digo para quem deseja escrever, para quem deseja sentir seu livro físico nas mãos. Não desista, porque é um sonho, é uma realidade. Quando eu vi meu primeiro livro, quando eu vi Reencontrando a Felicidade chegar aqui em casa, cara, eu abri o primeiro livro, eu cheirei, eu senti o cheiro e falei, isso aqui é meu. É o meu trabalho, é a minha obra. Luciano, não tem dinheiro que pague esse prazer. Essa felicidade que todo escritor sente. E não é só o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, são todos eles. Porque livros são como os filhos pra gente. Eles têm cheiro, eles têm beleza, eles têm tudo. Então esse é o meu conselho. Não desistam, siga em frente. Você já imaginou, Luciano, uma livraria do escritor capixaba, com uma sala para lançamentos, ou seja, todos os associados fazerem lançamento ali, levando os amigos, todo mundo participando? Eu tenho certeza que com pouco tempo o público passaria a conhecer.
certo? Porque se abrir uma livraria assim, eu acho que vocês vão passar na calçada e não vão entrar. Não vão entrar, porque foi por isso que as livrarias fecharam. Porque o público não entra mais. Uma livraria com grande divulgação, porque nós somos muitos, juntar todas as academias que puderem ajudar, certo? Todas as academias, todos os escritores, todo mundo em cima fazendo divulgação, todos fazendo seus lançamentos ali, certo? Um pequeno espaço para lançamento. Então eu acho que seria sensacional. Eu acho que seria bom demais. Eu acho que assim alavancaria a literatura capixaba, porque as academias já fazem isso, mas as academias fazem um trabalho mais interno do que externo, certo? O que eu sugeri também para o Clério outra vez, numa última reunião que eu participei, eu sugeri para a gente levar a poesia para a praça, como dizia o Castro Alves. Nós fazermos sarau da praça. Praça de Vila Velha, Praça da Costa Pereira, no centro de Vitória, e outras praças, num dia de sábado, onde as ruas estão movimentadas, certo? 3 ou 4 academias participando, cada um com seus fardões, ou seja, que são roupas que o público externo, eles não conhecem. Eles não conhecem. Eu fui num sarau, Cariacica sede, quando vestimos o fardão da CLAP de CTC, as pessoas perguntavam: que roupa é essa? É da onde? Você entendeu, Luciano? Porque as academias fazem mais um serviço interno, uma divulgação interna, e os convidados que estão lá. E se a gente levar o sarau para a praça, começar a levar a poesia para o povo ouvir, eu acredito que seria uma forma maior de divulgação para todos nós. Certo? Mas para isso a gente precisa de apoio político, principalmente. Porque você não pode chegar numa praça e ligar um som e começar a falar. Certo? A gente precisa de autorização, de uma coisa legal. Porque nós somos artistas, nós somos escritores, então nós não somos baderneiros de chegar e ocupar uma praça. Não é assim. Então eu acredito que tanto a livraria do escritor capixaba, certo? Com apoio político, apoio de vereador, de prefeito, com espaço bonito, doado, bonitinho, eu acho que seria perfeito. E partir daí, levar para as praças, seria mais fácil. É isso aí, a união faz a força, né, Antônio? Boas ideias, espero que essas boas ideias aí comecem a serem postas em prática. Mas é isso aí, você vai dando essa dica aí, quem sabe, né? Essas coisas vão acontecendo e vão ajudando aí o escritor capixaba. E até para despertar a curiosidade de quem está ouvindo, né? Porque é uma curiosidade que todos têm, e até utilidade pública, porque às vezes a pessoa está querendo ter uma indicação, algo por onde começar. Além do José Lins do Rego, quais escritores te influenciaram, ou escritores, que você prefere, que te influenciou, né? Ou influenciaram a você ser esse escritor que você é hoje em dia? Luciano, depois que eu li o José Lins do Rego, que eu me apaixonei por ele, eu passei a ler praticamente assim todos os escritores. Eu não sou apaixonado por um, não. Certo? Eu não compro livro só apenas de um. Eu compro de vários escritores pelo título que eu gosto, pelo release que eu leio, mas o que eu estou sempre lendo, que eu li praticamente todos os livros que ela escreveu, foram os livros da Zíbia Gasparetto, que eu sou apaixonado pela literatura espírita. Então eu leio muito o livro da Zíbia Gasparetto, do Marcelo César, Nicholas Sparks e assim por diante. Eu tenho uma grade, né? Uma grade muito grande, né? Bem espessa, vamos dizer assim, sobre meus escritores. Não é assim somente, né? Mas os livros que eu leio tudo assim, são mistos, são misturados. E eu tenho outros também, de José de Alencar,
de Érico Veríssimo, não sou muito assim mais fã dessa literatura clássica que se fala, né? Não sou tão fã, mas gosto também de ler. Eu gosto de ler tudo, Luciano. Houve uma época, você é jovem ainda, mas acredito que você ainda lembra. Na época que tinha a lista telefônica, quando eu não tinha livro para ler, eu lia rodapé da lista telefônica. Oh, meu Deus, misericórdia de mim, tão viciado em livro que eu sou. Mas é isso, Luciano, eu gosto de ler livros, eu gosto de ler, certo? Eu não tenho, assim, um escritor predileto. Tá bom, meu amigo? Lembro sim da lista telefônica, aquele livro enorme, né? Antigamente o pessoal usava muito para dar trote nos outros. Mas beleza, Antônio, eu ia até te perguntar para você indicar um livro, mas você já falou aí alguns nomes que você costuma ler, né? As pessoas já teve aí uma ideia por onde começar, de repente procurar um desses autores aí. Até mesmo José Lins do Rego, eu acho que é um bom livro para conhecer um pouco do nosso passado, porque é ficção, mas meio que a gente consegue ver um pouco o retrato de uma época, né? Através desses romances clássicos também. E para finalizar, você que também é poeta, né? Que tal você ler ou declamar aí um de seus poemas, para a gente fechar aqui da melhor maneira possível? Bom, Luciano, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade, pela paciência, e vamos ler aqui uma pequena poesia que eu gosto sempre de ler, porque eu acho muito interessante. Quem sou eu? Sou apenas um homem que já vivi muitos anos. Tive alguns amores e dissabores da vida. Quantos anos ainda tenho para viver? Não sei dizer. Será que ainda tenho direito ao amor? Acredito que sim. Ainda sonho com a minha alma gêmea. Às vezes a vejo em meus sonhos. Ou será apenas delírio? Não sei ao certo. Ouço o sino tocar ao longe. Então me sinto vivo e com a capacidade de amar e ser feliz. As informações sobre o trabalho do escritor você terá acessando o Instagram, @barbosairmão57. Acompanhe também as publicações da revista digital Literatura ao Máximo, no @Literatura ao Máximo. O conteúdo é muito legal. Por hoje é só, leitores. Compartilhe esse podcast com seus seguidores e amigos e até